Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos fazer um projeto para social media no tema de academia. É um tema muito pedido aqui no canal, então trazendo aqui para vocês hoje, tá bom? Então se você não é inscrito no canal, você pode estar se inscrevendo. Com isso você participa com frequência das aulas do canal aqui durante a semana, tá bom? Então vamos lá para nossa aula de hoje. Eu vou evitar aí cortar o vídeo para ser um pouquinho mais direto ao ponto, tá bom? Vou evitar errar algumas coisas aqui, mas você vai acompanhando aí, vai fazendo tudo passo a passo, porque eu vou explicar aqui tudo de uma forma detalhada para você realmente aprender. Muitos inscritos aqui do canal costumam assistir o vídeo, mas esquecem de deixar o like, então já deixa o like desde o início, porque com isso você me ajuda bastante, você não tem noção quanto isso me ajuda. E também é um incentivo para que eu possa estar passando aqui, fazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, baixe os materiais aí, que muita gente assiste a aula e depois que baixa os materiais, eu sei que muita gente gosta de estar assistindo a aula para depois fazer, né? Entender todo o conteúdo para depois elaborar de uma forma mais prática, mas baixe os materiais aí para você não esquecer, tá bom? Então você vem aqui no menu arquivo para criar esse documento novo e você coloca a medida que você necessitar. Para a aula de hoje eu vou colocar 1080 por 1080, certo? Depois de fazer isso, você vem aqui e clica em criar. Se o seu computador tiver bom aí para estar utilizando pranchetas para segmentar mais essa arte aqui, você pode optar por marcar essa opção. No caso, você não vai precisar aqui, né? Caso precise, só marcar. Clica aqui em criar e pronto, seu documento já vai ser criado. O meu eu vou fechar porque eu já criei, certo? Vocês podem estar observando aqui o meu Photoshop tá meio que diferente, né, o painel, porque eu mudei devido a um defeito aqui no meu monitor na parte de baixo. Então na parte de baixo aqui, ó, vocês devem estar observando aí, mas eu não estou observando é nada, tá bom? Então estou só com essa parte de cima aqui, ó, do documento para cima, essa parte branca. Então vamos lá. Primeiro, vou vir aqui, ó, nas camadas e já vou criar um sólido, certo? Com essa tonalidade aqui que eu vou estar deixando para vocês no material do Telegram e no WhatsApp. Então você vai colocar esse sólido aqui, simplesmente dessa forma. Menu visualizar, guias, novo layout de guias. Breno, por que toda vez faz isso? Eu gosto de estar centralizando aqui o material, né? Com relação a texto e imagem de uma forma mais simplificada. Não que o Photoshop tenha uma guia aqui temporária que basicamente todo mundo dá para visualizar, ó, que são essas guias aqui, ó. Ó, ele simplifica bastante. Quando você duplica alguma coisa, ó, essas linhas aqui, ó, rosas, certo? Mas eu não gosto de estar utilizando ela dessa forma, só em casos específicos. Por isso que eu utilizo essa forma. Então coloca aquela configuração que eu não expliquei, né? Aqui, ó, colunas e linhas 2, margem em 60 pixels, ou você pode utilizar 50, né? Deixa eu colocar 50 aqui para ficar melhor. Isso. A cor vai optar muito aí, vai depender muito aí do que você quiser, tá bom? Para um contraste muito bom com esse laranja, eu vou utilizar o verde. Após fazer isso, pronto, primeira etapa concluída. Parabéns. Próxima etapa agora, vamos cuidar do background. Apesar que a gente já criou aqui uma etapa principal, que é cor sólida, cria uma camada na parte superior, letra B, para ir para a ferramenta de pincel, segura o Alt e você vai coletar essa tonalidade aqui de amarelo. E aqui o que eu vou fazer, geralmente, vai depender muito também do seu jeito. O meu eu vou fazer o seguinte, ó, vou meio que borrar aqui uma base aqui, ó, fazer mais ou menos assim, tá vendo, ó? Para ficar essa parte aqui amarelada, certo? Dessa forma, você pode estar utilizando aqui, ó, para deixar essa base mais amarelada, no centro mais alaranjado, tanto faz, tá bom? Após fazer isso, já vou criar um grupo com o Ctrl G, com as duas camadas selecionadas.
BG, vai ser o nosso plano de fundo, certo? Após fazer isso, eu já vou adicionar a minha imagem, que vai ser essa imagem aqui, alta resolução para vocês aí, padrão, certo? Vamos adicionar o nosso documento. Pronto, após fazer isso, eu vou reduzir só um pouco, ó. Já está com um tamanho interessante, certo? Já está com a cara interessante aqui o nosso projeto, ó. Vamos para o nosso background novamente. Acima desse brilho aqui, vamos na ferramenta de texto. Eu vou deixar essa fonte com link na descrição do vídeo para vocês baixarem, certo? Porque eu não vou estar deixando no canal Telegram algumas fontes por conta que vai pesar bastante, tá bom? O Telegram está demorando um pouquinho a estar upando esse tipo de arquivo, por isso que eu vou colocar o link. Vou vir aqui, ó, no painel de caractere e vou adicionar essa tonalidade aqui, certo? Que não é nem um preto 100% nem um cinza, é um intermediário aqui, tá bom? Vou trocar a fonte, vou colocar essa aqui, que é exatamente essa fonte que eu vou estar deixando na descrição. E vamos lá, vou colocar treino. Isso, treino. Exatamente dessa forma aqui. Vou colocar na parte de trás aqui da imagem. Vou deixar tudo em maiúsculo. Isso. Por enquanto eu vou ocultar a nossa referência de cor. Vou diminuir exatamente dessa forma. Após fazer isso, ferramenta de texto novamente ativado. Seleciono aqui o texto, Ctrl A, Ctrl C para copiar. Seta para o lado. Quando o cursor estiver desse lado aqui, você pressiona o Enter e pressiona Ctrl V. Certo? 4 vezes já é o suficiente. Dependendo da palavra que você for colocar, você precisa estar adicionando mais. Vamos ver que 4 aqui, ó, diminuindo isso daqui, ó, vai ficar interessante. Pronto, ó, já ficou do jeito que eu gostaria. Posso até diminuir um pouquinho mais esse texto para não preencher de uma forma geral. Isso, ó, dessa forma ficou muito interessante. Esse painel aqui, pessoal, você ativa a partir do menu janela. Todos esses painéis aqui, inclusive a camada, certo? Você ativa a partir desse painel dessa forma. Pronto, após fazer isso, eu vou verificar o seguinte. A gente quer uma interação desse texto com o background. Para fazer isso, tem diversas formas. Eu vou explicar aqui de uma maneira mais simplificada, que é utilizando a opção de máscara, certo? Utilizando a opção de máscara com a letra B e a cor preta, você oculta o objeto selecionado, que no caso é o texto. E com a cor branca, você volta novamente essa imagem, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, fazer isso aqui, ó, tá vendo, ó? Você pode observar que do nada apareceu meio que um efeito de brilho no texto. É exatamente esse tipo de efeito inverso que eu quero. Isso, ó, desse jeito aqui. Eu vou regular agora para 61 e vou fazer isso daqui, ó. Isso, exatamente dessa forma. Vou agora colocar 20 e vou fazer isso daqui, ó. Pronto, para ficar com esse detalhe aqui, como se tivesse um brilho por cima do texto, mas realmente é o texto que está meio que vazado, certo? Próxima etapa. Deixa eu só verificar aqui o tamanho da imagem. Percebi que está um pouquinho na parte superior. E descer um pouquinho mais. Pronto. Camada. Vamos agora no background ainda. Vim aqui, ó, na opção de retângulo, só para a gente fazer uma base aqui, para não fugir muito do que eu vou fazer na parte superior da imagem, certo? Então vamos lá. Vou vir aqui, ó. Esse tipo de aula aqui, pessoal, que eu estou passando, é um meio que um segmento
que o pessoal pede bastante. Então precisa ser algo mais detalhado, tá bom? Então tenha bastante paciência aí, porque vai valer a pena. Ó, fez essa base aqui, a próxima etapa é fazer aquela base na parte superior também. Vou fazer de uma maneira diferente agora. Cria aqui uma camada na parte superior da imagem, segura o Alt e você vai coletar essa tonalidade de cinza aqui. Após fazer isso, você vai aumentar e vai voltar a opacidade do pincel para 100%. Após fazer isso, você vai fazer isso aqui, ó, até preencher naquela parte ali. E lembra aquela base que a gente fez? Ele está fazendo meio que uma divisão aqui. Isso daqui não fica muito interessante. Então eu vou vir aqui no background e vou colocar para baixo. Isso, exatamente dessa forma. Posso até colocar mais. Ou até nesse caso ocultar. Mas por segurança eu vou deixar lá. E aqui eu vou abaixar um pouquinho. Isso, exatamente dessa forma aqui, ó. Ficou muito interessante. Essa base vai servir para a gente adicionar as nossas próximas informações. Vou colocar mais na parte de baixo. Aqui eu já vou criar um grupo com o nome imagem. Pronto, ó, já está ficando interessante aqui, ó. Com relação à finalização de efeito, vou deixar para o final, tá bom? Foca aqui no principal, que é realmente a estrutura, certo? Isso, só verificar aqui alguns detalhes. Esse daqui eu vou deixar mais apagado, ó, esse T. Isso, e esse daqui também, mais na parte de baixo. Isso, e o começo desse daqui, ó. Pronto. Só alguns ajustes finos aqui na parte esquerda que estava me incomodando. Bom, próxima etapa. Na parte de baixo você vai colocar o que você precisar, certo? Então, vamos supor aí que você vai precisar colocar um horário ou uma frase ou algo do tipo, você vai colocar na parte de baixo. Eu preparei esse layout para uma informação bem simplificada e direto ao ponto. Caso você precise de um espaço a mais, você pode redimensionar e adaptar esse layout para qualquer outro tipo de modificação. Vou vir aqui nas camadas, vou ocultar por enquanto esse texto, porque vai atrapalhar a criação desse próximo texto na parte superior, certo? Então você oculta por enquanto. Acima da imagem, você vem na ferramenta de texto e coloca aqui, ó. Já vai estar com essa fonte, por padrão agora. Eu vou deixar branco, ou talvez até um cinza bem claro aqui. Pronto. Após fazer isso, eu vou colocar aqui, ó, segunda, e vou aumentar. Isso. Vou colocar meio que aqueles posts, né? Segunda on, no caso é ligado. Então, deixa eu só dar um zoom aqui e ensinar vocês essa técnica aqui para criar aquele botão de ligado, certo? Que tem aquele nos smartphones, aplicativos. Normalmente tem esse botão aqui. Então você vai vir aqui na opção de ferramenta de retângulo, segura o Shift para ele criar um retângulo perfeito desse jeito aqui. O meu por padrão veio só o traçado, mas eu vou retirar o traçado e vou colocar essa tonalidade de laranja aqui. Qualquer coisa a gente vai estar modificando. Vou aumentar com o Alt pressionado. Após fazer isso, pressiona Ctrl J. Essa cópia coloca na parte de baixo. Ctrl T, Shift pressionado, você vai arrastar até mais ou menos aqui. Qualquer coisa a gente vai ajustar também o tamanho. Já esse daqui, que é o quadrado perfeito do início, você vai no painel de propriedades, nos cantos aqui você vai arredondar até ele se tornar um círculo, certo? Fez isso, você vai agora modificar a cor dele. Pode deixar aqui, ó, esse cinza mesmo. Vamos fazer essa mesma alteração nessa base aqui mais esticada.
Isso, até ficar desse jeito aqui. E você vem, Ctrl T aqui, ó, e vai diminuir até ficar dessa forma e já temos um botão de ligado e desligado. Dependendo da situação, você pode colocar o nome on aqui da direita ou na esquerda. Para isso você vem aqui, ó, e ajusta para a direita dessa forma aqui. Após fazer isso, você pode juntar com o texto. Não que ele fique colado aqui, mas tem um espaço interessante para fazer parte do mesmo quadro de informações, do mesmo bloco de informações. Vou vir aqui, vou duplicar com Alt esse segunda e vou colocar aqui ON, que é ON, certo? Vou colocar aqui, ó, na parte superior. Essas camadas aqui você pode ficar à vontade para renomear. Nesse caso aqui, eu não vou fazer isso no momento. Vou diminuir aqui esse ON. Vou trocar a tonalidade para um cinza. Isso, exatamente desse jeito. Eu só verificar que está interessante, ó. Tá muito bom. Só que eu vou vir aqui, ó, e vou colocar mais para a esquerda. E esse painel, essa base aqui, eu vou esticar mais. Esse ON também eu vou colocar para a esquerda. Vou selecionar tudo aqui, ó, clicando com o Shift, ou você pode ir aqui na camada, segurar o Ctrl, e de um por um você vai selecionando Ctrl G, coloca o nome BT, certo? Coloca aí essas duas letras e pronto. Deixa eu vir aqui, ó, colocar 10 no espaçamento, ou talvez 20. Pronto, 20 ficou mais interessante aqui para esse nome segunda. Após fazer isso, vamos vir aqui, ó, nesse segunda e o BT, Ctrl G e coloca o nome de tema. Ctrl T e vamos posicionar agora ao centro. E agora eu vou aumentar. Observe que quando eu vou aumentando aqui, vai perder a característica arredondada desses objetos aqui, tá bom? Então a gente vai precisar configurar de novo. Claro que tem um modo de fazer isso sem desconfigurar, mas eu não vou apresentar na aula de hoje. Nós vamos fazer novamente o ajuste, certo? Vamos vir aqui, seleciona a camada e faz o arredondamento de novo. Aqui no círculo a mesma coisa. Isso. Pronto. Após fazer isso, vou duplicar esse nome segunda, colocar na parte superior e depois descer ele para ficar embaixo do grupo tema. E aqui na parte de baixo, simplesmente eu vou colocar um site para que o pessoal entre em contato. Isso você pode adaptar as informações para estar adicionando a rede social ou o número de telefone e talvez até o endereço. Então pode ficar aí à vontade para escolher as informações que você necessite. Vou trocar de fonte porque faz parte de outro grupo de informações. Então vou colocar aqui a Montserrat, que eu gosto muito dessa fonte. Eu vou estar deixando aqui bold por enquanto. Vou retirar a opção de tudo em maiúsculo. Ctrl T, eu apertei Ctrl Y sem querer, ele foi para CMYK. Vou diminuir aqui. E vou colocar um site fictício. Seusite.com.br, que é o nosso site fictício. De bold eu vou colocar para médium. Pronto, já ficou muito bom. Eu vou colocar aqui o espaçamento entre 50. Não, 40 ficou bom. Pronto. Após fazer isso, eu vou deixar alinhado com relação ao início do círculo na parte da direita, não a parte laranja. Após você terminar essa informação, eu vou fazer um detalhe aqui que praticamente é a primeira vez que eu vou estar mostrando em vídeo aqui, que é algo que vai dar um equilíbrio entre essas duas informações quando ocorre esse tipo de, como eu posso dizer, esse tipo de alinhamento específico nas artes, que é o equilíbrio por meio de formas. Então você pode observar que o ON
ele tem essa base aqui, tá, querendo ou não, pegando um peso mais para a direita do conteúdo. E para a gente posicionar isso aqui, para não dar essa característica de desalinhado, e para você não duplicar com relação a esse tipo de alinhamento aqui, ó, que na maioria das vezes fica repetitivo, e eu sei disso, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui onde está o site, vou deixar aqui porque senão eu não vou ver, né? O monitor está meio que queimado, né? Então você vai vir aqui, ó, onde tem essa barra, você vai fazer essa barra aqui também, até chegar mais ou menos aqui, ó. Pronto. E aqui eu vou colocar um laranja, posso trocar essa cor depois. Vou pressionar Ctrl 0. Agora ativa nessa camada aqui que a gente acabou de criar uma máscara. Depois de fazer isso, você vai clicar e arrastar, mas no caso aqui é ao contrário. Isso. Assim, ó. Vai fazer esse detalhe aqui, como se estivesse se arrastando, tá vendo, ó? Ele veio lá da esquerda. Isso. Tá vendo, ó? Esse detalhe ficou bem interessante, não foi? E você pode ajustar ele para ficar mais largo, assim, ó, para dar mais uma ênfase, ou mais fininho como estava antes. E depois, não se esqueça, se você quiser alinhar, você pode alinhar aqui, mas no caso vai ficar desproporcional com relação ao tamanho desse objeto. Então eu vou optar por deixar daquela forma mesmo, tá bom? Vou ocultar as informações na parte superior, Ctrl G e vou colocar o nome site. Pronto, tema e site. Posso vir agora fazer o alinhamento total, que praticamente vai ser daquela mesma forma, então eu vou evitar fazer isso. Então você tem essa informação aqui que você pode duplicar e colocar a segunda, colocar o horário aqui na direita. São outras ideias aqui que você pode estar aplicando. Não se esquece de deixar o like. Eu tô observando você só assistindo aí e não deixou um like ainda, né? Vamos lá. Etapas de finalização. Preste bastante atenção porque essa aula praticamente já está grande, então para você investir um pouquinho mais de tempo, assiste até o final, que agora vamos partir para essa etapa que muita gente também tem dúvida. Vamos lá. Background. Primeiro, vou vir aqui, ó, abaixo do texto e vou pegar essa textura aqui. Vou arrastar para o Photoshop e vou verificar qual é o modo de mesclagem que vai se encaixar bem com essa tonalidade de amarelo. Olha o clarear. O clarear ou sobrepor ficou muito ruim, né? Divisão e clarear. Eu vou deixar o divisão só para deixar um detalhe lá no fundo, tá vendo? Ó, detalhe bem sutil de ruído. Então vou aumentar e vou deixar mais ou menos assim. Pronto, tem um detalhe bem mínimo aqui, ó. Não sei se vocês vão dar para observar, ó. São detalhes bem sutis. Pronto, após fazer isso, vamos certificar agora com a ambientação da modelo com relação ao background e, no modo geral, a tonalidade de amarelo. Primeiro, vamos adicionar um brilho, que vai ficar na parte de cima, aqui. Aumenta aqui com Alt e o botão direito pressionado, e você clica e arrasta para a direita e para a esquerda, você aumenta e diminui, e para cima e para baixo você aumenta aqui, controla, né, a dureza desse pincel. Vou deixar mais ou menos assim e vou pegar esse laranja. Após fazer isso, muda o modo de mesclagem para divisão e aqui você vai fazer um brilho. Pode fazer um brilho forte assim, depois a gente vai regular.
Ó, tá vendo? Ó, esse brilho já ficou interessante. Pronto, vou deixar dessa forma aqui. Preenchimento, agora sim eu vou regular, certo? Vou deixar em 60%. Já pegando o gancho aqui desse amarelo, eu vou trocar esse on, essa tonalidade aqui dessa base, clicando duas vezes, e vou pegar uma tonalidade de laranja, quase amarelo aqui, bem sutil, para não ficar esse laranja aqui nada a ver, né? No início do projeto a gente colocou laranja, mas ele começou a entrar em outra vibe, né? Então a gente precisa regular isso também. Caso você utilize outra cor, você pode ficar à vontade para modificar esse layout, tá bom? Próxima etapa com relação à ambientação da modelo. Além desse brilho aqui, você pode observar que a tonalidade de pele, da pele dela é meio que avermelhada, um pouquinho para o laranja também, né? Mas a gente precisa regular também isso. Então, acima aqui, ó, da imagem, você vai criar um sólido. Cria um sólido, clique em OK, independente da cor que for aplicada por padrão. Depois você vem aqui e faz um clip mask, fazendo com que essa base aqui, certo? Essa base aqui fique dentro da camada da modelo. E após fazer isso, você vai colocar em sobrepor. Após fazer isso, você vai regular o preenchimento e deixar bem de leve dessa forma aqui. Claro que ele está um amarelo muito forte. Então posso vir aqui, ó, no laranja, mais ou menos aqui, ó, mais escuro, né? E eu posso regular isso. E agora você vai ver o antes e o depois. São ajustes simples, mas que no contexto geral já faz a diferença, tá vendo? Olha a tonalidade de pele como já ficou ambientada no nosso projeto. Tá vendo? Após fazer isso, um ajuste que eu gosto de estar fazendo é o ajuste de câmera RAW. Então você vai vir pressionar Ctrl Alt Shift E, ele vai criar uma camada aqui com tudo que estava embaixo. Clico com o botão direito, converto em objeto inteligente, pressiono Ctrl Shift A e ele vai abrir o painel do câmera RAW. Após fazer isso, eu vou aumentar a vibração, o contraste, sombras eu vou diminuir e os pretos também, certo? O detalhe agora eu vou aumentar só um pouquinho da nitidez. Isso, exatamente dessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha o preto daqui de baixo. Antes ele estava um pouquinho cinza e agora ele está com a tonalidade mais viva com relação ao contexto geral que também fez esse ajuste. Após fazer isso, você pressiona Ctrl J. Você agora vai... Pode deixar com efeito mesmo, tá bom? Porque não faz sentido eu fazer isso agora sem o efeito. Então, duplicou essa camada. Você vem aqui em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E você vai colocar uma porcentagem que dê para ver no contexto geral aqui as informações onde estão localizadas. Eu não quero que você deixe dessa forma aqui, ó. Praticamente desfocou só um pouquinho. Eu preciso que você faça com que fique desfocado só para identificar a divisão de conteúdo. É isso daqui que eu quero que você faça. Deixa mais ou menos em 7,6 ou no máximo 8. Tá bom? Ó, o meu eu vou deixar em 8. Clico em OK. Após fazer isso, você vem aqui, ó, e coloca um modo de mesclagem de divisão. Confirma e você regula o preenchimento para deixar uma arte com uma tonalidade de brilho maior. Caso você não queira, só não utilizar esse efeito. E você tem uma finalização profissional de uma forma prática e objetiva, certo? Vou deixar mais ou menos assim. E praticamente nós finalizamos o nosso projeto.
Agora eu vou estar te mostrando como você pode estar exportando isso aqui para as redes sociais. Basta você vir aqui no menu Arquivo, vem na opção de Exportar, Exportar como, e vai abrir um outro painel para você configurar o formato que você quer. Dependendo do formato, você tem como regular a quantidade de detalhes que você quer, assim controlando o tamanho do arquivo. Então o PNG ele vai ficar fixo com qualidade excelente, vai ficar aqui entre 2 MB e 1,3, que foi esse caso, e em JPG você pode regular essa qualidade e dependendo vai também afetar o tamanho do arquivo, tá vendo? Então posso colocar 7, que praticamente vai ficar com qualidade muito boa e não vai ultrapassar aí nem 1 MB do arquivo. Isso é bom para você colocar em site ou se você trabalhar com relação aí às redes sociais para otimizar ainda mais a postagem, né, no momento do upload. Depois você vem aqui e clica em exportar, que fica aqui na parte de baixo da direita desse painel. Ó. Você deve estar observando aí, mas eu praticamente não. Então fica mais ou menos aqui. Ó. Depois você vem e clica em exportar. O meu eu vou fechar. E finalizamos essa nossa aula, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do conteúdo e está aqui até agora e não deixou um like, deixa um like porque isso me ajuda muito. E também você vai estar ajudando outra pessoa porque o YouTube vai recomendar isso daqui para quem precisa de uma forma gratuita. Confere sua inscrição no canal e dá uma olhada no final do vídeo e na descrição que eu deixo sempre aulas incríveis para você estar aprendendo todos os dias. Valeu e eu te vejo na nossa próxima aula.